E vou te trazer aqui, Celso, mais uma notícia sobre o desespero, né, de determinados setores da sociedade brasileira, que é essa aqui. É matéria de hoje, saiu no jornal O Povo do Ceará. Projeto apresentado na Câmara pode barrar eventual candidatura do ex-presidente Lula. Mas para valer no ano que vem, Bolsonaro teria que ser aprovado pelo Congresso e sancionado por Bolsonaro até sábado. É um projeto que diz o seguinte, olha, não importa se os processos foram anulados, mas se alguém já foi condenado e preso, não pode ser presidente. É o lawfare assim mais... Era melhor fazer um projeto de lei, Lula não pode ser candidato, né? Então, aí para ver se passa. Exatamente. Ridículo, não tem nenhuma possibilidade. Celso, e você vê, por exemplo, assim, é um tema que a gente já falou algumas vezes, né? Mas a dificuldade de setores do empresariado de abrirem um diálogo já mais amplo com o ex-presidente Lula. Por que ainda há tanta resistência, né? Olha, eu sincero... Diga, termina, por favor. Não, era por isso, porque assim, quer dizer, a gente vai vendo o seguinte, quer dizer, é o desejo de metade da população brasileira, né? Ele está caminhando para 50% dos votos válidos já. E fica toda essa viagem em torno, olha, vamos atrapalhar, vamos... Quer dizer, qual é a dificuldade de simplesmente sentar, conversar, tentar traçar um projeto de reconstrução do país, reconciliação nacional? O Lula não é uma pessoa dogmática. Enfim, eu acho que as condições deveriam estar colocadas. Se o Brasil tivesse uma elite digna do nome, essas pessoas já estariam dando entrevistas, normalizando, vamos dizer assim, a volta do Lula, né? Eu acho, Léo, que a volta do Lula já está normalizada. Eu acho que já está normalizada. Eu acho que há no empresariado, inclusive muitos que tão abertamente aderiram ao Bolsonaro, o temor de alguma ação, mas todos sabem, né, que o Lula não é uma pessoa dada à vingança, nunca foi, que o Lula tem uma visão ampla. Gente, eu quando ficava vendo, vou dizer até uma coisa que eu não sei nem se devia dizer, porque até ruim, de certa maneira, não para nós, mas sei lá, fico pensando. Quando eu ficava pensando, quando eu via aquela turma do agronegócio caminhando fazendo propaganda contra o Lula, naquele 7 de setembro, a favor do golpe, etc., eu ficava pensando, gente, o agronegócio talvez tenha sido o setor, do ponto de vista da política externa, que mais se beneficiou do governo, mais se beneficiou da política externa brasileira. E quer dizer, esses mercados todos, nos países árabes, na África, na China, é claro que a China cresceu muito, de qualquer maneira teria crescido, mas da maneira que cresceu, com a rapidez que cresceu para esses outros países, Irã, isso tudo foi obra da política externa. Aliás, a própria indústria também, nas exportações para a América Latina e para outros lugares, mas a indústria, infelizmente, não fala mais no Brasil. Eu não vejo, não há um líder industrial digno do nome que apareça. Não há. Quer dizer, quando você fala de burguesia nacional, hoje você está falando do setor mais esclarecido do agronegócio, principalmente uma parte do capital financeiro. Industriais, zero. Né? Não estou falando de indivíduos, eu conheço indivíduos industriais que são progressistas, mas eles não têm voz pública, né? Diferente do que foi no passado, um Bardella, enfim, o Gerdau e tantos outros, né? Que falavam em nome da classe. Não, mas até o agronegócio, digamos, mais estruturado, que percebe a importância de que no Brasil não seja visto como um país que está destruindo a Amazônia, que percebe que é importante não xingar os dirigentes chineses, até esses eu acho que apoiarão o Lula, sem problema, eles não vão talvez admitir logo, mas eu não vejo grande problema. Eu acho que eu realmente não me preocupo muito com isso, não. Eu não vejo, acho muito difícil que eles consigam. O que há uma elite midiática que apostou muito e que teme, talvez, alguma atitude. Há uma parte desses que vivem só na base da especulação, mas mesmo esses, eu vejo no mercado financeiro, como eu te digo, eu não frequento essas pessoas, mas encontro, e vejo que progressivamente eles estão vendo que o que há atualmente é um desastre para o país. Agora, se surgir um candidato que eles achem mais simpático, pode ser que eles votem. Mas tudo bem, nisso aí tudo bem. Né? Eu acho que as pessoas... Eu, por exemplo, o absurdo é você pensar numa polarização Lula-Bolsonaro como se ele significasse dois extremos. Agora, uma polarização entre, digamos, a ala progressista, o setor progressista do país, com Lula à frente, e um setor mais de centro-direita, eu acho que é razoável. Eu acho que a gente ganharia a eleição com tranquilidade. E tudo bem. E eles marcarão presença.